o data frame como um dicionário especializado. Da mesma forma também podemos pensar o data frame como uma especialização de um dicionário, onde um dicionário mapeia uma chave para um valor, um data frame mapeia o nome da coluna para uma série de dados de coluna. Por exemplo, pedir atributo área retorna a séries contendo a área que vimos. Se eu rodar aqui state, botar áreas, botar área, e eu retorno aqui, ó, o meu objeto que tem aqui, retorno aqui a Califórnia, os meus estados e tudo, os valores da área de cada um dos meus estados. É uma coisa que eu tinha de tirar, mas eu tirei agora. Então aqui pode ver, então, um data frame pode ser basicamente um dicionário, como a gente viu já sobre dicionário no Python básico. Não tem quase nenhuma diferença aqui, você pode ver a forma de acessar. Só vamos ter que tomar um cuidado quando eu for falar sobre os índices, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos lá sobre construindo objetos de data frame. O data frame do Pandas pode ser construído de várias maneiras. Aqui daremos vários exemplos. Vamos ver vários exemplos de como construir isso durante esse material aqui. De único objeto séries. Um data frame é uma coleção de objetos séries e um data frame de coluna única pode ser construído a partir de um único séries. Eu posso ter aqui, se eu quiser, uma única um data frame com uma única coluna. Basta eu fazer exatamente o que eu quero. Não é mais uma série, porque agora tem a coluna, tem um nome, mas também não é uma data frame com com mais de uma série contida, né? Literalmente ele não se torna aqui o data frame não se torna aqui unidimensional. Ele também ainda tem duas dimensões, mesmo que a dimensão dele seja uma só, no caso, né? Ele só tenha uma só coluna. Só que tem colunas e linhas. Então ele não se torna aqui unidimensional. Então ainda é uma bidimensional, mesmo ele não tendo mais de uma série de dado nele. Porque tem um nome population aqui, o dado nele que diz que é essa coluna aqui. Referência a essa coluna. De uma lista pode também criar também de uma lista de dicts, né? Vou ter dictos, dicts. Então qualquer lista de dicionário pode ser transformada em uma data frame. Como uma série, como transformar em um dicionário em séries, posso também transformar um dicionário em data frame. Então usaremos uma compressão de lista simples para criar alguns dados. Não vou falar sobre isso aqui, como eu fiz aqui rapidinho, porque isso aqui eu não falei sobre isso na aula anterior. Vou só deixar aqui só como um exemplo de como criar um data frame. Tem outra forma aqui que é melhor, então deixa eu falar sobre isso aqui. Mesmo se alguma chave adicional estiver faltando, o Pandas irá preencher com valor não, ou seja, não é nenhum número. Então aqui eu fiz uma forma de poder fazer preenchimento mais rápido, né? Eu consegui para preencher os valores daqui da minha data frame mais rápido. Então não se importem com isso aqui. Não se importem como fazer isso aqui dessa forma. Você só poderia muito bem escrever dois dicionários aqui diferentes e colocar fazendo isso aqui que nem eu fiz aqui de population, que nem eu fiz aqui de áreas. Então não se preocupe com isso aqui. Se preocupe com isso aqui que eu tô falando aqui agora, que é a seguinte coisa: se faltar valores, né? Como no caso aqui, ó, eu criei uma data frame a partir de dois dicionários, uma lista de dicionário, né? No caso, esse dicionário aqui só tem a coluna A e a coluna B, e a coluna A só tem um valor, a coluna B só tem um valor também, só que nesse aqui a coluna B também tem outro valor e C tem outro valor. Então faltou aqui um valor para A, um valor para C. Então, veja aqui que só a seguinte coisa, né? Quando eu coloco um dicionário, o dicionário aqui em data frame não vira mais o índice, a chave, né? A chave vira aqui virou o meu nome de coluna, né? É o índice da coluna, não mais o índice lateral da linha.
Só que isso eu quero dizer mostrar que quando eu falta valores, ele escreve NaN, que isso que significa que não é um número. Isso aqui não é um numérico, né? Porque tá em inglês, né? Not a numerical. Não. Eu não sei como traduzir exatamente isso, mas ele diz que isso aqui não é um número e ele podia botar esse NaN, né? Esse aqui é um valor faltante. Então isso acontece, pode acontecer muito em data frame, quando tem valor faltante, ele escrever isso aqui. Também pode criar um dicionário de objetos séries. Então, como vimos lá antes, o data frame pode ser construído a partir de um dicionário de objetos séries, que é pegar duas séries, colocar em um dicionário com as chaves e seus valores sendo as séries, e assim construir um data frame aqui com linhas e colunas, né? E índices tanto nas minhas linhas e índices tanto nas minhas colunas. Podemos também criar uma matriz NumPy bidimensional. Dada uma matriz bidimensional de NumPy de dados, né? Podemos criar um data frame como qualquer coluna específica e nomes de índice. Se omitido do índice inteiro será usado para cada. Então, se eu não der nenhum tipo de índice, então o que vai ser usado como índice vai ser os números inteiros. Nesse caso aqui, eu criei valores aleatórios, né? Que no caso aqui, criei uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. 3 linhas por 2 colunas. E coloquei aqui, ó, como sendo o nome, o índice das colunas full e bar, e o índice das linhas sendo ABC. Então veja aqui, ó, full bar as colunas e ABC os índices das minhas linhas. E os valores aqui são valores aleatórios que eu criei. Então são 3 linhas e 2 colunas. Pode também quer de uma matriz estruturada. Essa matriz estruturada aqui de NumPy eu não falei. Então, mas também posso criar, só dar aqui o exemplo. Não vou falar de como isso acontece, mas pode ser feito. Então, não falei sobre isso aqui, mas se você for estudar sobre NumPy e ver se fala sobre isso, sabe que também pode fazer também uma matriz estruturada. Então, o objeto de índice pandas. Nós vimos aqui que o objeto series e data frame contém um índice explícito, né, não mais implícito, que permite referenciar e modificar os dados. Esses objetos index é uma estrutura interessante em si, pode ser pensado tanto como uma matriz imutável ou um conjunto ordenado. Essa visualização tem algumas consequências interessantes nas operações disponíveis em objeto index. Como exemplo simples, vamos construir um index de uma lista de inteiros. Então, além das séries e do DataFrame, nós temos também esse objeto index, que é o que a gente vê atrás como sendo os índices dos próprios DataFrame e da própria série, né? No caso, o índice corresponde às colunas e às linhas, né? Esses nomes de linha e colunas. Então veja aqui que eu posso criar também um index, né? A partir de uma lista de valores e criar um objeto aqui, ó, index. O índice também pode ser como uma matriz imutável, ou posso também pensar como um conjunto ordenado. Então, como matriz imutável, o índice de muitas maneiras opera como um. Por exemplo, podemos usar a notação de indexação padrão do Python para recuperar valores ou fatias, né? Então, se eu colocar inde botar 1, eu consigo pegar o valor aqui no meu índice. Se eu colocar fatiamento lá, colocando passos, consigo também pegar os valores do meu index. O objeto index também tem muitos dos atributos familiares do array. Ele tem size, shape, n dimensões, the type. Então, pô, ele é basicamente, então ele é uma matriz. Não, então é uma matriz aqui, né? Ele faz tudo que uma matriz faz. Se faz tudo que uma matriz faz, parece que uma matriz então é uma matriz. Só que não, diferente de matriz, né? O índice são imutáveis. Isto é, ele não pode ser modificado pelos meios normais. Então, se eu tentar modificar ele aqui por uma atribuição, diz que eu não consigo mais, porque ele é um pouco de dois mundos, né? Ele é um pouco de um NumPy matriz e um pouco de conjuntos, porque ele é imutável. Não vou dizer que é uma tupla, porque
tem operações específicas de conjuntos que vai ver que o índice também incorpora. Isso é bom porque o índice é bom se o índice ele ser imutável, porque não tem o problema de eu sem querer trocar o índice da minhas da do meu data frame, do meu da minha série sem por um pequeno erro, né? Posso acabar modificando sem querer, porque ele sempre vai ser esse valor. É imutável, né? O índice é imutável. Então, índice é como conjunto ordenado. Então, objetos pandas são projetados para facilitar operações, como junções entre conjuntos de dados que dependem de muitos aspectos de aritmética do conjunto. O conjunto index segue muitas das convenções usadas para estruturas de dados sets embutidos no Python. Forma de uniões, interseções, diferenças e outras combinações podem ser calculadas de uma maneira familiar. A gente viu lá em dicionário que o dicionário podia muito ser basicamente um conjunto, né? Somente que tinha valores lá dentro. E é por isso que eu falei quando eu fazia a lista de vocês, que não fazia sentido muito eu fazer uma lista com várias questões sobre conjuntos, sendo que ele em si implementado junto com o dicionário. Como que funciona a mesma coisa? Eu tenho um conjunto implementado como no meu dicionário. No caso, o conjunto, a evolução do conjunto aqui é o index, né? A evolução da lista é o NumPy, a evolução do dicionário é o pandas e, e o conjunto está dentro do pandas. Então aqui veja que eu vou pegar então, o índice com conjunto ordenado. Então, objetos são familiarizados. Tá? Objetos pode ser fácil operações como conjuntos em conjuntos de dados, depende de muitos aspectos do método de conjuntos. Conjuntos é que muitas das convenções usadas para estrutura de sets embutida no Python, de forma que uniões, interseções, diferenças e outras combinações podem ser calculadas de uma maneira familiar. Então veja que eu tenho aqui dois índices, né? Eu vou rodar aqui definir dois índices. E posso fazer interseção desses índices, posso fazer união, posso fazer diferença simétrica, posso fazer qualquer operação que eu tenho que existe, né, em subíndice, além de existir funções como, por exemplo, interseção, que também funcionam em conjunto. Então, tudo que o conjunto tem, o índice também vai ter.